Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, sexta-feira, dia da gente falar um pouco da gente, neurociência aplicada ao autoconhecimento, no nosso quadro Strong Brain. E eu fiquei em dúvida entre dois assuntos para tratar hoje com vocês, porque os dois são muito quentes, mas um deles eu vou deixar para a semana que vem, até porque está todo mundo falando sobre ele, então deixa acalmar a poeira, você se informar, e depois eu faço um apanhado disso, que é a história do Elon Musk ter feito o primeiro implante de chip no cérebro humano. Mas eu sei que você já está se informando sobre isso, então aprofunda um pouco mais, que semana que vem a gente fala sobre isso. Eu vou aproveitar e contar um pouco sobre a experiência que eu tive de novo com o Daniel de Oliveira, o tema que a gente já falou na sexta-feira passada. É, só que agora em loco, ele performando. Como nós estamos nos organizando para realizar juntos uma façanha, né? Ele vai fazer a façanha e eu vou ajudar ele a realizar a façanha, que é o tal dos 30 Ironmans, né? Então, para quem não acompanhou essa história, o Daniel de Oliveira é um ultra triatleta brasileiro, o único brasileiro a ter cumprido a prova e hoje é reconhecida como a prova mais longa do atletismo, vamos dizer assim, ou do, é, do ultra-atletismo, né? Que é o Double Deca, são 20 Ironmans. Mas as pessoas falam, vai fazer 20 Ironmans seguido? Não, isso as pessoas fazem. Tem gente que já fez 30, 40 Ironmans, um por dia. É uma coisa um pouco mais complicada. Por quê? Você pega a distância da natação do Ironman, multiplica por 30. E aí ele nada tudo de uma vez. Ele vai ficar cerca de 40 horas dentro da água. E a ideia é que ele não saia para nada, para dormir, quem sabe para comer alguma coisinha, mas a ideia é que ele faça seguida à piscina. Depois, ele vai fazer a mesma distância do Ironman 30 vezes na bicicleta. Então são 180 vezes 30. Não sei nem fazer essa conta rápida assim. 5.400 metros, né? Quilômetros. 5.400 quilômetros na bicicleta. Depois ele corre 30 maratonas, né? Coisa assim básica. A prova dura cerca de 35, 40 dias. Os organizadores pedem que ela seja completada até 45 dias, então encerra. E, olha só, sim, estou um pouquinho gripada. Nós começamos os nossos treinos juntos, né? Por que juntos? Porque, primeiro que eu vou tentar me transformar numa triatleta para poder realmente sentir alguma coisa do que ele sente para ajudá-lo. Sim, carambola, desculpa. Deve ficar um horror, um espirro nesse microfone aqui. Mas vamos lá. Daí eu provavelmente farei, né? Coisa que eu nunca fiz, por exemplo, eu não sei nadar direito, né? Então, se você me ver nadando por aí, saiba que eu já estou numa superação absurda, porque eu fico bem na água, eu não morro afogada, mas aquele crawl, aquele estilo, tal, não tenho. Vou ter que desenvolver. Bicicleta, sei andar ali, né? No Parque do Ibirapuera ali, aquela coisinha e tal, né? E corrida, o máximo que eu fiz de corrida sem parar foi 10 quilômetros. Mas já fiz muitas caminhadas, né? Então, só para contar para você que uma coisa que vai sair desse projeto é que a Carlota Joaquina que vai tentar fazer alguma graça no triatlo também. Mas o maior barato dessa história é eu poder apoiá-lo, né, numa mentoria mental e mostrar para as pessoas que isso é que é o grande diferencial dessa prova. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado, então se você quiser ouvir mais dessa história, corre lá nesse vídeo de sexta-feira passada, onde eu conto toda essa história do Daniel de Oliveira e o que eu vivi, a experiência que eu tive junto com ele, com a Tânia Mujica e com a Alan Magalhães. Mas, no final de semana passado, quem acompanha os meus stories pôde ver que a gente tinha um grande desafio a cumprir. Na verdade, o, a utopia, vamos dizer assim, né, o lugar onde a gente estava mirando, era bater o recorde brasileiro de distância percorrida em 24 horas de bicicleta. O recorde é 699 quilômetros. A gente estava buscando os 700 quilômetros em 24 horas. Não é simples fazer isso, porque isso significa que você vai ter que, sem parar, né, em momento nenhum, andar cerca de 30 quilômetros a velocidade de 30 quilômetros por hora às 24 horas. Como isso não rola, porque alguma coisinha precisa parar para comer e tal. E esse é um grande desafio que eu aprendi. Mas ele não pode parar. Nós precisamos dar um jeito dele comer uma quantidade de calorias suficiente para ele repor tudo que ele está gastando.
E quem sabe esse tenha sido o nosso problema no final de semana passado. Até que a água e eletrólitos a gente conseguiu, mas a comida faltou. Ele comeu pouco. Porque a conta que você vai ver da quantidade de calorias que ele gasta é um absurdo, né? É um negócio colossal. Então ele precisa comer muito. E aí, como é que concilia? Comer muito em cima da bicicleta, no calor, não enjoar, é uma conta difícil de fechar. E eu fui até Penha, em Santa Catarina, perto ali do Parque do Beto Carreiro, né? Para acompanhar ele fazer essas 24 horas. Né? Primeiro que é isso, beira de estrada, 24 horas, ele tem um percurso de 12 quilômetros, né? Então 6 para ir, 6 para voltar. E a gente vai contando voltas, obviamente acompanhando ali, né, do Garmin e tal, que vai nos contando exatamente quanto ele está conseguindo performar e em que tempo. E o desafio aí começa, que é mantê-lo rígido, na medida do possível, né? Hidratado, alimentado e o mais importante, com a sua determinação mental, com a sua coragem, com a sua percepção de que ele vai conseguir cumprir em alta. E aí é que está o grande desafio, onde eu entro nessa história. Né? Como foi a primeira vez que eu estava lá, eu ainda não sabia muito bem o que ele precisava de mim. Eu tenho algumas ideias, né, de coisas que eu quero fazer, mas por que eu estou contando essa história para vocês hoje? E vou fazer isso bem rapidinho, porque essa gripe aqui está me deixando, né, numa situação que está difícil de fazer esse trabalho aqui com vocês. Mas eu não queria deixar passar. Porque o que realmente me impressionou foi a resiliência dele diante do fracasso. E eu me debrucei muito sobre esse conceito, porque a hora que ele decidiu que ele ia parar, ele decidiu com a mesma força que ele decidiu quando ele resolveu que ele ia fazer. A mesma pessoa que eu vi dizer para mim assim, não, eu vou cumprir 700 quilômetros em 24 horas, com a mesma força, sem nenhum tipo de percepção ou sensação de perda, me comunicou. Eu vou fazer mais 2 voltas e vou parar. Obviamente nós estamos falando de 16 horas depois do início do desafio, e estava claro, né, com 16 horas, que ele estava perto de 400 quilômetros, que não tinha como ele fazer nas 8 horas restantes mais 300. Né? Então estava claro que não ia ser batido o recorde brasileiro, que era o objetivo dele, e que, portanto, não tinha razão para ele se esgoelar, né? Para ele se matar dentro daquela condição. Então, o que realmente me chamou muita atenção e que eu vou observar e vou compartilhando aqui com vocês esses insights, é a forma como ele emocionalmente se relaciona com o fracasso. O fracasso não derruba ele. Ele dizer que ele não vai conseguir, para ele faz parte do que ele precisa fazer para conseguir. E quando a gente fala isso, a gente sempre fala isso num lugar assim, meio ameno, né? O erro, o aprendizado com o erro e tal. Mas esse fracasso que seria você já ter ido num lugar que é uma exaustão absoluta, gente. Eu não sei se vocês conseguem compreender o que significa 16 horas em cima de uma bicicleta. Ele desceu da bicicleta 2 vezes. Numa delas, ele sentou num banco exatamente do lado para comer. E na segunda, ele trocou o pneu da bicicleta. No restante do tempo, ele comia, ou ele pegava água, ou ele pegava suplemento, ou a bicicleta em movimento. Inclusive, isso é um desafio, você entregar essas coisas para ele em movimento. E quando ele desceu, que ele falou, chega, eu não vou conseguir, eu vou parar, vou fazer mais 2 voltas, era o mesmo homem que subiu na bicicleta para fazer as 24 horas. E pensa, ele já tinha vivido um dilema energético absurdo. E uma coisa que eu percebi, que foi muito interessante, é que, óbvio, a gente está construindo uma relação muito próxima, uma relação afetiva, uma relação emocional, uma relação de confiança. E eu saí de São Paulo, peguei um avião, fui até Santa Catarina, desci em Florianópolis, ele me pegou em Florianópolis, fomos até Penha. Fiquei na pista ali, na beira, eu, a Cibele, a Jéssica, que estava apoiando a gente ali, ela que conhece o Daniel muito profundamente, é staff dele há muito tempo, ela estava ensinando pra gente algumas coisas. Eu só senti ele ficar chateado quando ele pensou que ele poderia me decepcionar. Que eu tinha feito um esforço também de estar lá, e a minha expectativa de que ele pudesse bater o recorde brasileiro naquele momento era um problema maior para ele do que ele próprio se relacionando com
aquilo que ele já conhece, que é o treino, que às vezes dá, às vezes não dá, que precisa acertar a comida, que precisa acertar o timing. E aí eu fiquei me perguntando, né? Falei pra ele, esquece essa história, eu tô aqui porque eu quero, já foi incrível o que eu vi acontecer. Porque é isso, que ele desce e fala assim, eu só consegui fazer 400. Aí você para e fala, quer dizer que você saiu hoje de manhã do Rio de Janeiro, chegou em São Paulo no meio da madrugada de bicicleta e tá achando que foi pouco, né? Que é isso, essa é a distância. E o barato é eu perceber nele, que mesmo ele sendo quem ele é, na medida em que a gente lida com as expectativas do outro e quer cumprir as expectativas do outro, isso nos enfraquece. E eu vi ele fraquejar, não na capacidade de cumprir os 700 quilômetros em 24 horas, mas na capacidade de desistir. Eu senti que foi mais difícil para ele desistir porque ele estava lidando com a minha expectativa. E eu achei isso bem interessante. E é isso que eu quero, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quantas vezes você lida bem com o seu fracasso, mas você tem muita dificuldade de lidar com como o outro vive, entende e analisa, percebe o seu fracasso. Quando no fundo, o seu fracasso interessa muito, muito mais a você do que ao seu entorno. E isso não é uma visão egóica. Isso é uma visão que é a única que permite que a gente realmente se supere. Porque quando a gente se supera para o outro, a gente também vai precisar que o outro nos reconheça nesse esforço. E como nunca o reconhecimento vai ser compatível com o esforço que a gente fez, tá aí um dos principais motivos para que a gente não consiga a superação. Porque emocionalmente parece não valer a pena, já que a gente não consegue ser reconhecido na dimensão adequada do esforço que a gente executou. Só a gente consegue fazer isso. Entender o tamanho do nosso esforço e, mesmo no fracasso, reconhecer que a gente fez o melhor que a gente pôde. Nesse caso, o outro, que deveria estar ali para ajudar, começa a atrapalhar. E aí eu falei para ele, eu não estou aqui para me satisfazer. Eu estou aqui para que a gente consiga fazer isso. E eu quero que você me ensine o que nós vamos fazer juntos para alcançar isso. Eu tenho a minha visão sobre cérebro, sobre tomada de decisão, sobre força emocional, mas você tem a experiência da pista. E eu só acho que a gente vai ter sucesso quando a gente conseguir integrar esses dois conhecimentos e não uma relação assimétrica. Nós precisamos de relações simétricas, ombro a ombro. E eu vou construir isso com o Daniel de Oliveira. E a gente vai trazer o título de homem mais resistente do mundo para o Brasil. Obviamente que eu conto com você nisso. Se você tem a oportunidade de conseguir um patrocínio para a gente, algum tipo de força, tudo, hein? Equipamento, a gente precisa de tudo, porque é muito difícil chegar lá. Nós vamos ter que ficar 35 dias ou mais na Europa. A gente tem que ir 2 vezes para a Europa, porque tem uma prova em Paris que a gente precisa realizar, que é o quíntuplo. Mas se todo mundo pingar um pouquinho, quem sabe? Então, todas as vezes aqui no Nada Trivial que eu falar do Daniel de Oliveira, se você botar um valeu aqui, esse dinheiro vai diretamente para o projeto O Homem Mais Resistente do Mundo. Porque esse é o título que o Daniel vai alcançar se a gente conseguir performar através do nosso aprendizado juntos sobre o fracasso e sobre a conquista. Espero que você tenha gostado desses insights que fortalecem o nosso cérebro e, se puder, vai deixar aquela curtida, vai compartilhar, vai comentar com as pessoas e comentar aqui também e deixar um valeuzinho para o projeto O Homem Mais Resistente do Mundo. Um grande abraço, um ótimo final de semana e amanhã tem Dopaminas no ar. Até lá!